Oi, meu nome é Patrícia Antonucci e essa é a continuação do vídeo sobre o caso do Neymar. Eu espero que vocês curtam, compartilhem e deem um joinha nesse vídeo. Ninguém estava lá no momento. E essa é a grande questão. Às vezes o crime vai acontecer, a situação vai acontecer sem ter outra pessoa ali. Então, são coisas que a gente tem que considerar em relação, não exatamente essa questão do Neymar, gente. Vamos deixar o Neymar ali, esse crime aí, todo esse burburinho jornalístico para lá, porque na verdade isso vai criar mais mal nessa situação do que realmente resolver. E eu acho assim que, como advogada, eu acho que ele meteu muitos os pés pelas mãos. Ele, o pai, jamais deveriam ter ido falar, dar entrevista, ou se dar, ou se for dar uma entrevista, a coisa tem que ser feita de uma determinada maneira. Não é assim que funciona, sabe? Porque aí você, assim, já existe um peso muito grande, né? Porque ele é uma figura pública. E da mesma maneira que ela está fazendo isso porque ele é uma figura pública, existe um outro lado também. Ele também tem um poder muito grande por ser figura pública. Né? Então, assim, de repente ele vai ter um peso muito maior nessa história do que ela. Então, a gente também tem que parar e equilibrar essa situação. Para mim, eu acho que esse caso jamais deveria ter vindo a público. Só na hora de, Neymar está processando ou fulana está processando porque, né, gente, eu realmente, é Nagila o nome da menina, mas assim, eu preferiria não falar nenhum nome dos dois, porque, assim, eu não estou querendo analisar o caso, esse caso. Eu acho que já tem bastante gente falando, e eu acho que não tem necessidade, mas que a gente pode aprender determinadas coisas, aprender o processo criminal ou direito penal através de algumas coisas que a gente está vendo aí. Né? Então, assim, eu já falei da questão do crime ter acontecido na França, né? O fato ter acontecido na França. Deixa eu ver aqui que eu fiz mais ou menos uma listinha pra gente e às vezes eu perco o foco que eu me esqueço que a câmera tá pra cá. Eu falei, sim, né, que essa questão do crime ser fora do país, ele poderia atrair ou a justiça estadual ou a justiça federal. Né? Para quem não sabe, a gente tem a justiça comum, a chamada justiça estadual, onde se processam os casos cíveis e criminais. Né? E aí no civil é onde a gente pega os casos de falência, consumidor, né? Quando a gente quando a gente tem o ente federal, essas coisas vão acabar caindo na Justiça Federal. Se, por exemplo, eu tenho uma ação de direito do consumidor contra a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela é um ente federal, então essa ação vai acabar caindo na Justiça Federal. Mesmo que seja juizado, vai ser o juizado especial federal. Então, pelo fato de ter acontecido fora do país, poderia ter uma discussão, e há uma discussão na jurisprudência, quer dizer, em decisões judiciais, sobre essa situação, mas já ficou definido que em casos como esse pode ser processado pela justiça comum. Por isso que ele está com uma delegacia civil, vai ser processado pelo promotor de justiça, vai para uma das varas criminais da Justiça Estadual de São Paulo. Tá? A gente falou disso. Eu falei da questão, né, de estar em segredo de justiça, que então não era para ter sido falado. Isso pode ensejar um procedimento em relação a quem quebrou esse segredo de justiça, até porque a gente está falando de quem foi mais prejudicado também em relação a isso. Né? Principalmente porque a gente sabe que existe uma criança aí que já foi exposta. Né? Então, também existe a possibilidade de haver um processo em razão dessa criança.
a denunciação caluniosa, né, que se for comprovado de que foi aberto inquérito sem razão, pode haver o processamento pela denunciação caluniosa. E duas coisas para a gente até meio que finalizar um pouco essa minha parte do bate-papo, que é o seguinte: havendo a possibilidade de se entrar com uma ação civil, essa ação ela é independente da ação criminal, né? Eu acho que eu já comentei isso em outro vídeo. Então, assim, independente de haver ação criminal, é possível que as partes entrem com uma ação civil, que ela só não aconteceria em razão do crime se a pessoa processada fosse considerada inocente, né? Nesse caso, eu estou querendo dizer o quê? A pessoa ser processada civilmente em razão do crime, porque aí o acusado pode processar outra parte em razão da denunciação caluniosa, né? Se for assim comprovado. E o que eu queria deixar claro é o seguinte: a gente ouve muito o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida a favor do réu. Isso acontece na sentença, no momento de se decidir se há ou não culpa, se a pessoa vai ou não ser penalizada. O início do processo, quando o juiz vai receber a denúncia, ou quando o promotor vai denunciar, vai fazer a sua peça inicial no processo, que se chama denúncia, eu sei que a gente às vezes usa denúncia, vou fazer uma denúncia contra você. Não, você não vai fazer uma denúncia contra ninguém. Você pode fazer um boletim de ocorrência, um registro de ocorrência, e se for uma ação penal privada, você vai fazer a petição inicial do seu processo, é a queixa. A denúncia é a peça inicial do promotor de justiça, tá? E aí, se ele tiver um conjunto probatório mínimo, um conjunto mínimo que leve a indícios de que houve o crime, ele é obrigado, o promotor é obrigado a processar. E o juiz é obrigado a receber essa petição. Por isso que a gente tem o indúbio pró-sociedade, que é, no caso, na dúvida se houve ou não um crime, a sociedade tem o direito de saber se tem ou não, tá? Então, até para a gente conhecer esse outro princípio do direito penal em contraponto ao indúbio pro réu, tá? E eu falei já da questão da prova, né? Que o vídeo, ele é uma prova, vai ter um conjunto de provas, pode ter testemunha, assim, tudo que for necessário para você comprovar aquela situação, documentos, vídeo, testemunha, enfim, o que você tiver, você vai usar, o juiz vai pegar aquele conjunto, ele vai analisar cada uma delas, ele vai ver o que é que para ele faz ou não sentido, vai valorar, ele vai dizer qual é a prova para ele, como se fosse a prova cabal, para ir sentenciar. Mas a conversa que o Neymar soltou, ela é uma das provas, ela não tem o poder, assim, de dizer aconteceu, não aconteceu, tá? Mas aí eu trago esses questionamentos para a gente ter essa discussão, e aí deixa a sua opinião aqui, o seu questionamento, se você concorda ou discorda de algum ponto que eu coloquei, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.